Então, meus irmãos, boa noite. Com a paz de Cristo. Nós iniciamos aí a 49ª reunião de oração do ano, né, 8 de dezembro de 2021. Eu escolhi esse tema até porque é propício, né, esse momento de quarta-feira, que seria o poder da oração. E eu confesso para vocês que quando eu fiz esse levantamento e esse estudo, eu aprendi tanto, e a gente aprende cada vez mais. A gente acha que tem um conhecimento, né, da palavra, algum conhecimento da palavra, mas a gente percebe que não tem nada de conhecimento. E aí a gente começa a aprender cada vez mais. Eu achei bacana esse estudo que eu quis levantar, né, para trazer para vocês, que é o poder da oração. Deixa eu passar aqui. Bom, rapidamente, só para vocês entenderem, eu vou fazer essa exposição aí, 25 minutos, foi dado para mim, e eu vou, logo depois, fazer a divisão da reunião da oração, tá bom? Que vai dar o total aí de 45 minutos, e eu pretendo terminar às 9h20, então vamos tentar terminar às 9h20. Então, abramos a Bíblia em Provérbios 15:8. 15:8. Amém? Provérbios 15:8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Amém? Vamos lá. Eu fiz um levantamento para falar um pouco de oração, sobre oração, e eu pergunto para vocês, quantas vezes aparece a palavra oração ou similar na Bíblia? Se uma palavra de oração dividimos e aparece em tanta frequência, né? Então, se a palavra oração e derivados aparece tantas vezes na Bíblia, deveríamos prestar atenção nela. Vocês concordam comigo? Então, a Bíblia ressalta a importância e o significado da oração de forma clara. Encontramos no livro sagrado mais de 650 orações, a palavra orações dentro da Bíblia, e 450 respostas de orações. A palavra orar, em várias formas, é encontrado 370 vezes na Bíblia. Ou seja, orar 146 vezes, oração 108 vezes, orações 27 vezes, orando 25 vezes, ora 5 vezes, orou ou oraram 59 vezes. Olha que coisa maravilhosa que a gente encontra dentro da Bíblia. Então, se a gente vê que dentro da Bíblia a gente tem tanto menção sobre oração, então a gente tem que prestar bem atenção nesse item, nessa palavra, que é tão importante. E a gente vai falar mais à frente sobre isso. O livro de Salmos é essencialmente um livro de oração, todo mundo já sabe disso. Vamos lá. A Bíblia, ela contém orações de agradecimento a Deus, ou com pedido de proteção, perdão, cura, gravidez, entre outros. São vários pedidos de orações e vários momentos de orações. Também encontramos nela a oração de Jesus, que a gente vai falar mais na frente sobre isso aí. Falar com Deus em oração nos torna mais próximo dele e cada vez mais forte. As nossas súplicas não têm a intenção de mudar a vontade dele. Olha como é importante. E sim de nos preparar para vivê-la, seja qual for. Então eu vou trazer rapidamente, porque na frente é o estudo que a gente vai ter, mas eu vou trazer rapidamente algumas orações que nós tivemos na Bíblia e já passamos para a exposição. Então nós tivemos aí a oração de Ló, né, a permissão para fugir de Zoar, Gênesis 19. Desculpe se eu errar uns nomezinhos aí, que às vezes é meio complicado, né, pastor? Os nomes aí meio complicados da Bíblia, mas aí nós temos aí a oração de Abraão,
intercedia pelas outras pessoas em Gênesis 27, orou por um herdeiro em Gênesis 15. Aí nós temos a oração de Eliezer, né, um êxito para a sua missão, buscar uma noiva para Isaac, né, em Gênesis 24. Aí nós temos a oração de Isaac, por um filho, em Gênesis 25, 21. Temos a oração de Raquel, em Gênesis 30, para ter filhos. Temos aí a oração de Jacó, que é para escapar do seu irmão, né, o Esaú, em Gênesis 32. Aí nós temos a oração de Israel, a bênção de Deus pela qual lutou, né, Gênesis 32. Aí nós temos a oração dos israelitas, né, liberdade de escravidão, em Êxodo 2, e o poder de vencer o rei de Canaã, em Juízes 4. Aí nós temos a oração de Moisés, ver a terra prometida, né, Deuteronômio 3. Pela oração de Josué, né, que ele fez, ele segurou, né, a lua, deteu, né, o sol e a lua, em Josué 10, 12, 13. A oração de Débora, chamada na Bíblia a profetisa, né, em Juízes 4, 5. Ela era uma mulher de oração. Veja aí, pessoal. Olha o que a gente pode aprender de tantas orações, e eu estou só botando algumas, tá? A oração de Gideão, sinais de que teria êxito, em Juízes 6. Né? A oração de Sansão, água para saciar sua sede, que foi em Juízes 15. A força para vingar-se dos filisteus, em Juízes 16. A oração de Ana, por isso que tem o projeto Ana, né? Para que pudesse engravidar, e aí ele entregou Samuel para o sacerdote. A oração de Salomão, né? Um coração entendido, né? Sabedoria, em 1 Reis 3. A oração de Elias, né? O holocausto no Monte Carmelo, em 1 Reis 18, 37. 18, 36, 37. E ele também era um exemplo de oração, né? Em Tiago 5, 17 a gente consegue observar isso. A oração de Eliseu, para que o exército sírio fique cego, 2 Reis 6. A oração de Jeoacás, ser libertado dos sírios, em 2 Reis 13. A oração de Ezequias, pela sua cura, em 2 Reis 20. E aí ele colocou-se sobre a parede, ele sabia que ia morrer, ficou sobre a parede, orou a Deus, e Deus deu mais 15 anos de vida para ele, né? A oração de Jabes, a benção divina. Jabes, obrigado, meu irmão, perdão. 1 Crônica 4, a oração dos Rubinetas, né? Vitória em uma batalha, 1 Crônica 5. A oração do exército de Abiás, vitória sobre Jeroboão, em 2 Crônica 13. A oração de Asa, ajuda contra os étnicos, em 2 Crônica 14. A oração de Jazofá, vitória sobre os sírios, 2 Crônica 18. A proteção contra os seus inimigos, 2 Crônica 20. Né? A oração de Manassés, ser libertado dos assírios, 2 Crônica 33. A oração de Neemias, proteção contra Sambalete e Tobias, né? Neemias 4. Aí nós temos a oração de Esther. Esther orou e jejuou ao Senhor pelo livramento do seu povo, né? Esther 4,16. Está acabando, tá, pessoal? A quantidade é para impactar mesmo. A oração de Davi, que confessa o seu pecado e pede perdão, né? Em Salmo 51. E a bênção de Deus sobre a sua casa, 2 Samuel 7. A oração de Agur, moderação em seu desejo, né? Provérbios 30. A oração de Jeremias, mais dedicado a orações, mais dedicados à oração, intercedia pelo seu povo, em Jeremias 10, 23, 25. Daniel, e sua oração de agradecimento a Deus pela interpretação do sonho de Nabucodonosor. A oração de Jonas, no ventre do peixe, Jonas 2. A oração de Abacuque, 2, 1, 2, 3, 2, 16. Ele tinha um zelo fervoroso pela honra de Deus. Aí nós temos a oração de Zacarias, um filho, né? Lucas 1. A oração de ladrão, aquela oração do ladrão crucificado, né?
ser lembrado por Jesus em Lucas 23, a oração dos apóstolos, a indicação do escolhido por Deus, Atos 1, a oração de Maria, a Maria se reunia, né, em orações com os apóstolos e os demais crentes em Jerusalém, Atos 1,14, a oração da igreja, proteção contra os perseguidos, Atos 4, a oração do Cornélio, né, a favor da iluminação divina, em Atos 10, a oração de Estevão, antes da morte, apedrejado, né, pediu perdão aos malfeitores, ou seja, ele foi apedrejado e ainda pediu perdão para quem fez isso com ele. A oração de Paulo, né, exorta os crentes acerca da importância da oração, em Efésios 6, 18 e 1 Tessalonicenses 5, 17. Isso foi só alguns, e encerramos por aí. Por que que o Anderson falou 41 orações? Porque eu identifiquei, fui buscando as principais, justamente para vocês verem como que o nosso livro, o que a gente conversa com Deus, o nosso livro do dia a dia, fala tanto em oração. Olha a importância, e nós vamos falar sobre isso aí. Contudo, em Jesus encontramos o nosso maior exemplo de uma vida de oração, mesmo sendo o Filho de Deus. Nosso Senhor não dispensava a prática da oração. A carta aos Hebreus destaca o fervor que Jesus orava ao Pai, Hebreus 5, 7. Então vamos aonde todos estavam esperando. Quantas vezes você já ouviu ou disse, agora só podemos orar? Ou seja, quando está no último, né? Quando está no fim de tudo, aí você fala, agora só podemos orar. Orar parece ser nosso último recurso, uma coisa que só fazemos quando não temos mais esperança. Olha como é que é as coisas. Mas a oração é nossa maior arma. Nossas orações têm muito poder e a gente vai ver daqui para frente. Veja o que a Bíblia diz sobre o poder da oração. Vamos lá. Todos podemos orar. Você não precisa ser alguém muito espiritual para orar e receber a resposta. Elias era uma pessoa normal como você. Ele orava com fé e Deus respondia. 2. Jesus tem um poder. O poder da oração não vem de você. O poder da oração não vem de você. O poder está em Jesus. E Jesus que responde à oração e realiza o impossível. Mas atenção, a oração é um pedido, é uma exigência a Deus. Não é uma exigência a Deus. Então, preste bem atenção no que eu vou falar agora para vocês. Mas atenção, muita atenção. A oração é um pedido, não uma exigência a Deus. Jesus atende as orações, né, quando isso glorifica a Deus. 3, a oração traz cura. A oração traz cura. Está no 3. Espera aí que não está passando aqui para vocês. A oração está aparecendo agora, tá? A oração traz cura. Quando você ora por cura, Deus ouve. Basta orar e crer em Deus. 4, quem ora vê milagres. Deus usa as suas orações para fazer milagres e você só precisa ter fé. 5, basta pedir. Deus lhe ama e quer fazer as coisas boas para você e as pessoas à sua volta. Ore e não desista e você verá o poder de Deus. E aqui é maravilhoso, hein? Tá. Vamos lá. Quantas vezes devemos orar por dia? Vocês já se perguntaram isso? Quantas vezes nós devemos orar por dia? Paulo escreveu no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração e perseverantes. Em Romanos 12, 11. E em 1
Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Isso. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel 6,10. Aí olha que eu fiz a pergunta, né? Quantas vezes devemos orar por dia? Daniel orava 3 vezes ao dia. Vamos pensar, será que a gente ora quando acorda? Será que a gente ora no almoço? Será que a gente ora antes de deitar? Na janta? Quando está com dificuldade? Né? Então a gente fica pensando, será que a gente está orando mesmo? Ou está fingindo que está orando? Daniel também separava momentos especiais para orar. Daniel vivia constantemente em ligação com Deus. Josué, Moisés, Daniel são alguns exemplos de pessoas que tinham a percepção da presença de Deus. Então às vezes eu fico perguntando, como é que está a tua ligação com Deus? Qual é o seu momento especial com Deus? Qual que é a sua presença com Deus? Na realidade, o ponto em questão não é quantas vezes oramos. Olha o pulo do gato, gente. Mas sim, se vivemos diante da presença de Deus em comunicação aberta com Ele. A oração é uma comunicação aberta com Deus. Olha que maravilhoso. Então, podemos entender que a oração é a respiração da alma. Tem a respiração que nós precisamos para o corpo, mas a oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. Acho que devemos orar quantas vezes forem necessário e não um determinado número de vezes. Tá? Então essa é a minha visão. Eu acho que de todo crente deveria ser isso. Como Cristo, devemos dedicar nossa vida a Cristo, buscando o conhecimento da vontade divina, permitindo que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Pois isso, o estudo diário da Bíblia e a oração são componentes essenciais para o caminho para a caminhada cristã. O diálogo com Deus deve ser franco, reverente e espontâneo. Peraí, gente. Peraí, que travou aqui. Vamos lá. Quais são os tipos de orações que nós encontramos na Bíblia? Existem vários tipos de orações na Bíblia. A oração não precisa ser sempre igual. Vamos lá, presta atenção. Podemos orar de muitas maneiras para Deus. Orar é falar com Deus, como eu já falei anteriormente. Assim, como temos muitas vezes diferentes com nossos amigos, também fazemos muitas orações diferentes, dependendo do contexto. A primeira distinção que podemos fazer é entre a oração certa e a oração errada. A oração errada é aquela que não está de acordo com a vontade de Deus. Então vamos analisar um pouquinho isso aí. Existem alguns tipos de orações que são sempre erradas. A oração de chantagem. Vocês conhecem essa oração? Não podemos exigir coisas de Deus, não fazendo chantagem, porque Ele não deve nada para nós. Nós devemos orar com humildade. Então aquela história, ó Deus, vai orar para Ele e fala assim, ó Deus, faz isso para mim que eu faço aquilo para você. Então esse tipo de oração é errada, não podemos fazer. Orar contrário. Você já viu a oração contrária? É o tipo de oração em que uma pessoa ora contra outra pessoa, com o principal objetivo de desejar o mal. Vocês vão ficar assustados, mas isso tem muito dentro de igreja, tá? Não estou dizendo que ele vai orar para algum irmão dentro da igreja passar mal, mas já vi irmãos orando para que aquela pessoa lá de fora passe mal. Isso é errado. Orar mentiroso, oração mentirosa. Deus sabe quando estamos mentindo, não podemos enganar. Devemos ser sempre honestos com Deus. A Bíblia nos mostra vários tipos de oração que podemos fazer. Quanto mais oramos, descobrimos mais tipos de orações. Ou seja, se você orar todo dia, de manhã, à tarde, à noite, você vai descobrindo cada vez mais orações. Esses são apenas alguns tipos de orações da Bíblia. Vamos lá. A oração de louvor e gratidão. Temos muitas razões para louvar e agradecer a Deus. É muito importante lembrar de tudo
que Deus é e faz por nós. O louvor é uma forma de expressão e gratidão. Através da oração de louvor e gratidão, encontramos alegria em Deus. Salmo 9, 1, 2. Aí, item 2. Pedidos. Dependemos de Deus para tudo. Por isso, quando precisamos de alguma coisa, devemos pedir a Deus. Filipenses 4, 6. Podemos pedir. O que nós podemos pedir para Deus? Sustento, para que Deus forneça aquilo que precisamos na hora certa, mesmo nas horas mais difíceis, Deus ajuda e nos sustenta. Mateus 6:11. A gente pode pedir sabedoria para entender o que é certo e errado e como agir. Tiago 1:5. Podemos pedir orientação para saber que o caminho a seguir, qual é o caminho a ser seguido, né, em nossas vidas. Sonhos. Os sonhos também dá para ser pedido a Deus, para que Ele nos ajude a alcançá-los. Provérbios 16, 3. Então, podemos fazer muitos outros pedidos a Deus, além disso. Em tudo devemos primeiro pedir que seja feita a vontade de Deus. Mateus 6:11. Terceiro, confissão. É o que está na Bíblia. Tipo de orações. De confissão. É muito importante confessar o pecado a Deus, pedindo perdão. Deus sempre perdoa quem se arrepende. 1 João 1:9. A oração da confissão liberta do peso do pecado. Olha como é importante, gente. Quarto, intercessão. Orar por outras pessoas faz parte de ser cristão. Efésios 6:18. Outras pessoas precisam de nossas orações por salvação, por cura, por libertação, por soluções, ajuda, sustento, força. Deus ouve nossas orações e ajuda as pessoas por quem oramos. Quinto, oração em grupo. Olha, presta atenção no pulo do gato agora. Oração em grupo é o que nós estamos fazendo hoje. A oração junto com outros crentes é muito poderosa. Deus gosta de ver a igreja unida. Atos dos Apóstolos 4:31. A oração em grupo acontece quando todos oram juntos pela mesma situação, ou um ora e os outros todos concordam. Amém, amém, amém. Sexto, pedido de socorro. Podemos desabafar com Deus. Quando temos problemas, podemos lhe contar tudo o que estamos sentindo e pedir sua ajuda. Então, às vezes, basta só, Deus, socorro. E às vezes, eu conheço crentes que ficam a vida inteira na igreja e nem pedem um socorro. Deus, socorro. Parece que tem medo de falar com Deus, tem dificuldade de falar com Deus. O pedido de socorro é a oração do aflito, que confia na ajuda de Deus. Salmo 25, 16, 17. Então, meus irmãos, esse aqui foi só como o meu tempo é bem enxuto, né, pastor? É uma pequena introdução da oração. Eu acho que se eu falhei em algum determinado momento, eu peço perdão a todos os irmãos. E depois o pastor tira a dúvida de todos vocês. Mas é interessante os irmãos entrarem em cada oração daquelas 41 que eu falei rapidamente lá no início, de figuras da Bíblia, e vocês olharem cada oração, por que foi feita, por que ocorreu, as respostas de Deus sobre as orações, que muitas vezes não são imediatas, e a gente acha que a oração tem que ser a resposta na nossa vontade. Então, eu peço que os irmãos, quando sobrar um tempinho, eu vou mandar depois essa apresentação para o grupo, entre em cada uma delas e estude a oração para vocês verem o poder da oração que existe na sua vida, se a gente focar realmente na oração diariamente, constantemente. É como se fosse um respirar mesmo, tá?